Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos em Atos 1, de 6 a 8, que o Senhor diz a nós que não nos compete conhecer o tempo. O que nós precisamos conhecer é a nossa missão e cumprir a nossa missão. E para isso, Ele nos deu o Espírito. Ao recebermos o Espírito, nós somos capacitados a cumprir a missão que Deus nos deu. Seremos testemunhas do Senhor. Mas os detalhes dos tempos, do dia e da hora, não nos compete saber. A nós compete vigiar e orar. Isso é sabedoria de Deus, porque o Senhor conhece a nossa natureza. Se Ele falasse o tempo que Ele voltaria, marcando o dia, a data, a hora, o que aconteceria conosco? Nós iríamos somente preparar e fazer as coisas nos dias que antecedessem aquele momento estabelecido pelo Senhor. Nós todos somos assim. Eu me lembro muito bem que uma vez eu estava compartilhando com os irmãos e eu falei o seguinte: amados irmãos, amadas irmãs, eu quero fazer uma pergunta, eu quero que vocês sejam sinceros. Se o Senhor aparecesse agora e falasse assim: eu voltarei daqui a uma semana. Se o Senhor falasse isso, eu voltarei daqui a uma semana. Ao voltar para casa, você continuaria a fazer o que estava fazendo ou você iria fazer tudo diferente? E eu lhe digo uma coisa: todos nós, todos ali falaram que iriam mudar. Então, olha só. Então, por que nós não mudamos agora? Está vendo? A sabedoria de Deus faz com que nós estejamos sempre vigilantes. O que nós precisamos saber é que, para cumprirmos a missão que Deus nos deu, nós temos uma tarefa diária. É uma tarefa diária. Não é uma tarefa simplesmente para aqueles momentos que antecedem a volta do Senhor. As tarefas são diárias. Se nós queremos cumprir a missão, nós temos uma tarefa todos os dias. E isso nós precisamos conhecer e nós precisamos perceber. E sabe de uma coisa? Em Marcos capítulo 13, versículo 34 diz: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Está vendo? Esse versículo confirma o que nós falamos antes. Aqui, um certo homem, esse é o nosso Senhor, que ao ausentar-se do país, deixa sua casa. Ele entrega sua casa aos seus servos. Por que ele deixa a sua casa, entrega a sua casa aos seus servos? Porque ele confia nos seus servos. O Senhor confia em você. O Senhor confia em mim. Aqui diz: deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos. Isto é, ele capacita a cada um dos seus servos. E a autoridade que é dada a cada servo é de acordo com a tarefa, com a missão de cada servo. Porque o versículo continua dizendo: a cada um a sua obrigação, a cada um o seu dever. Então, o Senhor deixou a sua casa aos nossos cuidados.
Ele deu autoridade aos seus servos. A cada um deu autoridade a você. Quer dizer que ele o capacitou. Ele deu autoridade para mim. Ele me capacitou e deu a cada um. Preste atenção aqui, diz, cada um a sua obrigação, cada um o seu dever. Ele distribuiu as tarefas. Ele deu autoridade e capacitação para cada um. Ele capacitou a cada um de acordo com a tarefa. E aqui ainda diz, e ao porteiro ordena que vigie. Por que isso? É que durante todo esse nosso trabalho, nós precisamos de vigilância. Nós precisamos compreender que o inimigo quer chegar, entrar, atrapalhar a nossa missão, o nosso serviço. Ele quer nos desanimar. Ele quer que nós façamos as coisas à nossa maneira e não à maneira do Senhor. Isto é, nós não cumprirmos as obrigações, os deveres, aquilo que o Senhor nos comissionou. Por isso a necessidade de vigilância, de um porteiro. O dono, esse senhor conhecia bem a cada um dos seus servos. Por quê? Porque ele deu a cada um uma obrigação. E essa obrigação vem do seu conhecimento a respeito dos seus servos. E agora é o momento de nós aplicarmos os fundamentos que nós vimos desde o início. Aqui tem um Senhor que possui servos, e esses servos são os servos que amam o seu Senhor. E o Senhor confia nesses seus servos. Está vendo? Nós, ao olharmos essa porção da palavra do Senhor sobre sua casa, sobre as obrigações, e se nós unirmos isso a tudo que nós vimos antes, nós não veremos um relacionamento frio, simplesmente algo de uma organização. Não, nós veremos um relacionamento de vida. Vemos aqui servos que amam o seu Senhor, servos que foram capacitados pelo Senhor, servos que querem cumprir com a sua obrigação e servos que então querem vigiar. É claro que a Bíblia fala de servos maus, mas eu estou falando do nosso relacionamento com o Senhor. O meu Senhor e eu. Que tipo de servo eu sou? Eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu tenho muitos conservos. Nós servimos juntos. E nós temos cada um a nossa obrigação. O Senhor realmente é um Senhor maravilhoso. O que nós precisamos compreender é que Ele nos deu sua autoridade também. Precisamos aprender a usar essa autoridade. Ele nos entregou suas riquezas. Nós temos as insondáveis riquezas de Cristo à nossa disposição e temos livre acesso a todas as riquezas de Cristo. Por quê? Porque todas as riquezas de Cristo são para nós cumprirmos com a nossa missão.
E aí nós vemos também a função do porteiro. Ele nomeou porteiros para vigiar. O que o porteiro deve fazer é não deixar o inimigo entrar. Tem coisas que ele não pode deixar entrar. E também tem coisas que ele não pode deixar sair da casa. Nós precisamos cuidar. Essa é a função de um porteiro. Um porteiro tem que saber que para quem ele pode abrir a porta. Ele não pode abrir os portões para ladrões e assaltantes, mas pode abrir para os amigos do seu senhor, para os servos do seu senhor. Ele também não pode deixar alguém tirar os bens do seu senhor, tirar da casa. Então o porteiro tem uma função muito, muito importante. Então, podemos ver, ele dá autoridade, dá obrigação e diz para nós vigiarmos. Isso é o que o Senhor espera dos servos que o amam.